Do que se trata o nosso trabalho, não? Que, como precisamos botar um nome, chamamos de Shakti Tantra, certo? É um movimento que a gente define um pouco brincando, mas também em sério, como movimento feminista, revolucionário e anarquista, certo? Incluso dentro do mesmo yoga, certo? Eu tenho já quase 35 anos de estudo e pesquisa sobre o yoga, não? E desde o princípio, por histórias que são bem longas de contar aqui, não? Minha visão do yoga foi bastante fora do mainstream, do convencional. Então minha ideia sempre foi pesquisar as raízes, a história do yoga, não? Que me interessou num primeiro momento. E o que me fui deparando nessa pesquisa e em experiências, não, é algo bastante diferente do que é relatado normalmente, porque neste momento poderíamos dizer que é um yoga, um mainstream do yoga, não? O yoga, muita gente não sabe, mas a imagem que você tem do yoga atualmente, desse yoga de academias, toda é uma imagem que surge no século XX e em realidade surge depois dos anos 50. Não? Ou seja, muito recente. O yoga, quando chega ao Ocidente, é reformulado, não? Em um modelo literalmente comercial, não? Que é como funciona. Em 5.000 anos ou mais de yoga, ninguém pagou por uma aula. O yoga funcionava de outra maneira, totalmente diferente, não havia academias, se ensinava em grupos, não? De pessoas, não? Junto com um mestre ou uma mestra, como vamos a falar, que em determinada época, não, quem comandou a parte do Tantra e do Yoga foram mulheres, não homens, e a maioria das técnicas que você utiliza atualmente de asanas, pranayamas, bandhas e mudras, não, assim, no Yoga, é o mais provável, como muitos historiadores sérios, não, se hajam atualmente, foram desenvolvidas por mulheres e não por homens, não. As raízes práticas da estrutura própria da tecnologia do yoga, não? São literalmente raízes femininas, não? O processo de patriarcalização da prática do yoga, que é como é nossa estrutura, é posterior ao desenvolvimento próprio. E sobre isso depois vamos a falar bastante, não? Mas, como falava, eu fui me deparando com isso, não? Com que, em realidade, essa estrutura que nós vemos do yoga no tapetinho, de um yoga numa aula, onde todo mundo, não? Independente de sexo, gênero, idade, faz a mesma coisa todos os dias, não? Essa é uma prática realmente extremamente contemporânea, não? Assim, podemos dizer que em realidade a partir dos anos 50 que se modela, nos anos 50, década do 20, não? Ou seja, assim, faz menos de 70 anos, surge o modelo de aula que nós identificamos como a prática do yoga atualmente, não? Então, quando você começa a ver isso, você se começa a perguntar isto, como era a prática antiga, ou que características tinha essa outra prática, não? E começa a comparar com um yoga atualmente, um yoga de gurus, não? Um yoga de gurus que são homens, não? Um yoga de guru em onde o guru tem uma autoridade literalmente, não? Como um homem santo, onde a palavra não é criticada, não vertical, como toda organização patriarcal, há uma verticalização, não? Da experiência, não? A minha experiência não tem valor frente à palavra do guru. Isso também é relativamente novo na história do yoga, tanto que quando você vê nas maiorias de lendas sobre yogis, todos os yogis não estão no meio da floresta, estão nas montanhas, estão justamente independentes. Essa ideia do yoga de libertação não é uma libertação kármica para outra vida, como se fosse um paraíso cristão, senão uma libertação da tua própria mente nesta vida, para você não estar preso a critérios culturais e sociais, sino que você tem liberdade para pensar e para experienciar teu pensamento. Então, esses yogis míticos, incluso da própria Índia, não estão sometidos a gurus, nem estão também falando para ninguém o que tem que fazer, não? Que é o que nós nos encontramos atualmente na estrutura do yoga, nessa estrutura de gurus patriarcais, não? De uma organização como da igreja, não? E em onde o mercado do yoga, ao mesmo tempo que cada vez se parece mais a um comércio, cada vez se parece mais a uma igreja. Ou seja, com crenças que não são elaboradas, que não são contestadas, que têm que ser aceitadas, não?
E se você pedir uma explicação de por que eu estou fazendo isto, muitas vezes não te dão, não? Porque a pessoa nem sabe. Porque como ela não é levada a questionar, certo? Não vai ter. E o yoga, que é uma das experiências realmente mais ricas da humanidade, uma experiência basicamente de qual é o objetivo do yoga, se dizemos. O objetivo do yoga é a expansão da consciência. Yoga não é uma ginástica, não é fazer asana. Asana é algo até, também um ênfase que aconteceu no Ocidente, certo? Assim, não é que o asana não seja parte, mas o asana é apenas uma parte. As técnicas energéticas, algo que se chama pranayamas, bandas, mudras, que depois vamos explicar o que é, não? Sempre foram mais importantes, ou seja, o trabalho de energia. E esse trabalho de energia sempre no yoga foi importante por uma questão de a gente poder coordenar, unir, voltar a perceber de uma maneira unificada, não, três elementos que a vida que fomos criando, a vida urbana, da maioria das culturas, começa de alguma maneira a separar, não? Que é corpo, energia e consciência. Corpo, energia e consciência, não? São uma continuidade. Em um sentido, são praticamente manifestações da mesma coisa, da unidade do ser, certo? Então, entender, experienciar isso, experienciar que corpo, energia e consciência são uma continuidade e que, portanto, quando eu trabalho meu corpo, minha energia ou minha consciência, há uma modificação global de minha maneira de me relacionar comigo mesmo e com o mundo. Esse é o objetivo do yoga. Esse é. O yoga não é, nunca foi na Índia uma religião, não? Há uma associação, não, do yoga, não, com a cultura védica, por exemplo, não? E é muito engraçado porque muitas vezes o yoga foi incluso, não, contra essa cultura védica, não? O yoga muito mais representou uma contracultura dentro da história da Índia que propriamente a própria cultura védica, que é a cultura oficial, não? A cultura tântrica já seria a cultura underground dentro da história da Índia, não? Então, o yoga sempre foi uma modalidade, podemos dizer, contestatária, não? E atualmente é associado. Então, yoga não tem nada a ver com você acreditar em Shiva ou fazer um puja para Ganesha para começar uma aula. O qual é ridículo se você não acredita na religião védica, certo? Um indiano que acredita na religião védica faz na Índia um puja para Ganesha para começar uma aula, porque ele faz um puja para Ganesha para começar qualquer coisa. Então também para uma aula de yoga, mas não é característica, não, de uma prática de yoga. O yoga na Índia foi védico, foi tântrico, foi jaina, foi budista, entende? Foi ateu, não? Assim, muçulmano. Depois, atualmente, tem yoga cristão. E, de alguma maneira, tudo isso é certo, não? Porque a ideologia ou a religião de quem pratica yoga, não? E o yoga se adapta a tudo isso porque yoga não é uma religião, não é tampouco uma filosofia. Yoga é uma tecnologia. Yoga é uma tecnologia psicofísica energética que te ensina como, tendo como base a energia, não? Você entender como funciona teu corpo e tua consciência e como você pode modificá-lo e colocá-lo em diversos estados de conexão com você mesmo e com o mundo.